Quando um ano está terminando, as pessoas em geral têm dois movimentos. O primeiro em relação ao ano que está terminando e o segundo em relação ao ano que está começando. Em relação ao ano que está terminando, elas costumam fazer um balanço do ano transcorrido, vendo o que conseguiram alcançar e aquilo que ficou para trás. Em relação ao ano que se aproxima, costumam elencar metas, algumas mais fáceis de serem atingidas, outras nem tanto. Independente do número de metas e da facilidade ou não de atingi-las, eu ousaria dizer que o que há, tanto na revisão do passado, do ano que está terminando, como na elaboração de metas para o ano que vai iniciar, uma única coisa: o desejo de encontrar a felicidade. E é sobre felicidade o livro que trago hoje na saleta de leitura. Mas vou iniciar lendo um trechinho do livro antes de mostrá-lo. Para que a felicidade? A felicidade não é para nada, porque nada importa além dela, porque ela, por ela, não leva a nada, nem pretende, porque não é caminho para nenhuma outra coisa, não é meio nem instrumento. É o fim da linha, tudo o que queríamos desde o começo. Inútil, portanto, a felicidade é 100% inútil. Você acaba de se dar conta de que o mais valioso, justamente por já ter valor em si mesmo, é perfeitamente inútil. Não precisa de mais nada que lhe confira utilidade. E, portanto, sempre valeu mais do que tudo que era útil. Apresento o livro A Felicidade é Inútil, do professor Clóvis de Barros Filho, filósofo. Ao afirmar que a felicidade é inútil, ele não sugere que ela não tenha valor, que ela seja ruim, que não vale a pena persegui-la ou entender do que se trata. Pelo contrário, ele defende que o inútil pode ser bom e não prestar para nada pode indicar uma preciosidade inestimável. Esse trecho que eu li está bem no início do livro, mas bem mais para o fim, ele apresenta um outro muito semelhante, um outro trecho, em que ele aborda a questão do riso. Ele diz assim: em meio a tudo isso, me veio à mente o riso, uma gostosa gargalhada. Claro que haverá algum especialista autorizado para inseri-la numa rede utilitária, do tipo, quem ri mais tende a viver mais tempo, rir faz bem ao baço. Mas eu e você, que de vez em quando gargalhamos, nem sabíamos disso. Rimos por rir. Para muitos de nós, toda risada morre aí, no próprio riso. Para nada além dele mesmo. E à primeira vista, uma gargalhada genuína e solta tem mais a ver com felicidade do que com tudo que ela não é. Nessa linha da inutilidade, ele vai nos apresentar o que se entende por utilidade e por que a felicidade é inútil. Ele diz assim: com efeito, o valor de utilidade precisa do outro, sem ele nada feito. Há, portanto, uma dependência. Para poder valer alguma coisa, pessoas, atividades e tudo o mais carecem daquilo para o que são úteis. Há risco, portanto. Qual risco? Na eventual ausência desses últimos, o que era útil deixa de ser.
Assim, na hipótese de um mundo com gravadores portáteis, taquígrafos terão perdido a utilidade. E nesse caso, o valor também. Como cafeteiras no mundo sem café, sapatos sem pés, supositórios sem anos, vozes sem tímpanos, xaropes sem garganta, mas também professores sem escola, ou sem alunos querendo aprender, guloseimas sem famintos ou gulosos, e moral sem liberdade. Da mesma forma, martelos, pregos, quadros e paredes, cadeias de utilidade que vão distribuindo em seus integrantes, instrumentos, certo valor de utilidade. Uma interdependência frágil. Vai que alguém invente um jeito de pendurar quadros sem furar a parede. Felicidade, portanto, não é martelo nem prego, porque não precisa de quadros na parede a pendurar para receber sua cota de valor. Felicidade tem valor desvinculado, incondicionado, independente, em si mesmo, nada tendo a ver, portanto, com alguma utilidade. Por isso, talvez todos a busquemos, mesmo quando nos enforcamos. E na linha filosófica, o autor do livro passa a conversar conosco sobre a felicidade, onde ela está, onde ela não está, porque a perseguimos, porque quase nunca a encontramos. E aí ele vai nos falar sobre algumas possibilidades. Ele diz assim: esses estados de espírito acima não são sempre coincidentes. No primeiro caso, de harmonia plena, a plenitude resultaria de um encaixe no resto, de uma integração. Toda mudança fora cobraria reacomodação interna. Uma plenitude antenada no mundo, portanto. No segundo caso, do simplesmente pleno, fica a impressão de que nada externo atrapalharia. Estado de espírito autônomo, soberano, condicionado a si mesmo, uma plenitude ensimesmada. Fiquemos com essa última. Para todos os que acreditam que a felicidade é um estado de harmonia entre partes de si mesmo, estrita questão de alma elevada, nada que já exista no mundo, fora de quem vive, ou possa nele acontecer importa muito. Nenhuma condição material de existência é relevante. Nesse caso, a felicidade seria perfeitamente possível em espaços humanos deteriorados, em meio ambiente poluído, em situação de carência material, na solidão, na estrita falta de afeto humano, na prisão e assim por diante. Dessa maneira, a ideia de que a felicidade dependeria de um mundo justo, bom, generoso, afetuoso, abundante, diferente do que é, dá lugar a um entendimento de vida feliz, estritamente determinado por uma educação espiritual. Em outras palavras, o caminho da felicidade deixa de ser uma ação transformadora do mundo e passa a ser uma intervenção sobre si mesmo. Aqui o super pop Descartes se junta ao time. Para ele, muito mais viável do que mudar o mundo inteiro é mudar-se a si mesmo. No entanto, veja que interessante. Um dos efeitos prometidos por essa terapêutica da alma é uma relação mais fluida e menos dependente das coisas do mundo, mais contemplativa e conforme, menos vitimizada e revoltada. Reencontramos aqui a tal harmonia plena ou a nossa plenitude antenada. Não é outro o convite dos estoicos, atualizado no pensamento contemporâneo com elegância por Comte Sponville. Um pouco menos de lamentação, um pouco menos de esperança e um pouco mais de amor pelas coisas como elas são, pelo jeito em que já se encontram. E nessa linha, ele vai dizer que nós devemos amar o mundo
e reconciliar-nos com Ele para poder amá-lo, e que o mundo é amável pelo que é. E amar o mundo como ele é, com tudo que tem dentro, é condição de uma vida boa, harmoniosa e feliz. Por isso, nesse caso, amar só um pouco não baste. Porque se começarmos a separar o joio do trigo, o amável do odiável, o que presta do que não presta, recairemos sem perceber e aos poucos no lamento e na esperança. É fácil? Não. Amar o mundo como ele é exigiria amar a morte do filho, a dor no próprio corpo, as catástrofes climáticas que aniquilam e destroem, as guerras. E disto ele chega à questão da aceitação da finitude da vida. E ele diz, ora, a aceitação da finitude da vida de quem quer que seja nos pouparia de dores devastadoras. Como a de sobreviver a um filho, afinal, o amor tem por objeto a vida, isto é, o fluxo, o trânsito, o deixar de ser, do nascimento à cova, em todos os momentos. Amor pela finitude, portanto. Se entendêssemos que a vida valeu pelos dias vividos e não por uma expectativa de um número padrão de anos a cumprir, urdida na frieza empafiada das estatísticas geriátricas, nos revoltaríamos menos com o passamento de uma criança. E, bem, são inúmeras reflexões interessantíssimas, mas, não querendo me alongar, vou concluir com só o inútil tira a vida da banalidade. Leitura para lá de interessante, para lá de provocativa, importantíssima nesta época do ano, em que ainda muitos estão fazendo o seu balanço do ano anterior e estabelecendo as suas metas na busca da felicidade, aquela que é absolutamente inútil, porque não é meio para nada, é um fim em si mesma. Boa leitura.